A pandemia do novo coronavírus mudou radicalmente a vida de todos. Nos rostos de cada um, sob as máscaras faciais, era possível sentir o medo e as incertezas. E logo quando os casos de Covid começaram a se proliferar, um dos maiores desafios da saúde pública era testar a população. Existia uma grande demanda represada, uma vez que, diante da enorme quantidade de casos suspeitos da doença, não havia testes suficientes para todos. Foi neste cenário que o Laboratório de Farmacologia da Faculdade de Odontologia de Bauru, a FOB da USP, entrou em cena. Olha, a testagem foi uma preocupação da reitoria da USP desde o início da pandemia. Por uma iniciativa da reitoria, foi feita uma pesquisa, uma enquete com as unidades da USP, de quais elas teriam laboratórios com equipamento e pessoal que pudesse se juntar em uma rede para auxiliar naquele momento da testagem. A importância da testagem, ela era e continua sendo fundamental, primordial, porque somente com ela é que se consegue detectar as pessoas positivas e adotar todas as estratégias, desde isolamento até mesmo o tratamento. Então a testagem ela era fundamental. A partir de uma enquete inicial da reitoria da USP, nós então nos colocamos à disposição com o nosso laboratório de farmacologia. A USP nos solicitou documentos e foi criada essa rede USP Diagnóstico da Covid, a RUDIC. O próximo passo foi a reitoria encaminhar toda a documentação para a habilitação dos laboratórios nas diferentes unidades da USP que se dispuseram a colaborar naquele momento. Se eu não me engano, a USP determinou que nós ficássemos em casa por tempo indeterminado, dia 20 de março de 2020, e logo 2 dias após, recebi um telefonema do professor Carlos perguntando sobre a possibilidade do nosso laboratório contribuir com a testagem para a Covid-19. Fomos submetidos a um teste, recebemos amostras que nós não sabíamos se era positiva ou negativa, para saber se nós tínhamos o know-how de como isolar o material genético do vírus, que no caso é o RNA, e se na sequência nós tínhamos condições de amplificar esse material genético desse vírus e dizer se a amostra era positiva ou negativa. Fizemos, conseguimos o credenciamento e aí tudo começou. Com o credenciamento obtido, as amostras eram colhidas em pacientes sintomáticos em unidades de saúde de Bauru e região. Depois passavam pelo Instituto Adolfo Lutz e então eram distribuídas para análise nos centros credenciados. Um deles era exatamente o Laboratório de Farmacologia da FOB. Como a demanda por testes de Covid-19 era enorme e a celeridade nos resultados era fundamental para definir as diretrizes no tratamento dos pacientes e até mesmo no enfrentamento da pandemia, a equipe do laboratório teve dias de muito trabalho. Nós tínhamos essa preocupação de ter um resultado preciso, confiável e rápido. Então nós liberávamos o laudo em até 24 horas após o recebimento da amostra. E liberando esse resultado em 24 horas foi fundamental para isolar o paciente, para tratar o paciente ou para tranquilizar o paciente. A rotina ela passou a ser muito mais pesada do que já era, né? Eu estava superintendente do HRAC e diretor da FOB e responsável pelo laboratório de farmacologia. Então havia uma rotina mais administrativa e de pesquisa que foi totalmente transformada no momento em que eu tive que me dedicar a uma parte, não é, do teste, que era especificamente, num primeiro momento, saindo de casa às 5 da manhã para chegar aqui muito cedo para fazer a extração do RNA viral. Posteriormente, entregávamos esse material para a equipe que fazia a parte de RT-PCR em tempo real, que é a segunda etapa, e no final do dia nós terminávamos com o lançamento dos laudos, primeiro interpretação e depois lançamento dos laudos, num sistema da Secretaria de Estado da Saúde, por meio do qual todo o monitoramento de amostras positivas e negativas era realizado, que é o Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial, o GAL. As etapas da testagem na FOB eram feitas em 2 espaços. O primeiro é a chamada sala de extração,
onde o RNA do vírus era retirado da amostra. Era ali que se concentrava o alto risco de contaminação da Covid, o que necessitava cuidado extremo e muita paramentação. Então, começa lá a paramentação, daí nós vinhamos para cá, começava lá, vinhamos para cá, trabalhávamos naquele fluxo. O risco de contágio era nessa sala? Era ali, era aqui. Nessa sala. A morte era aqui, perigo de morte era aqui. Então aqui você não podia errar. Então aqui era o lugar que poucas pessoas entraram, por isso que eu vim para cá. Então era porque era muito desconhecido, de fato, muitas amostras, muitas positivas, então qualquer erro poderia ser fatal. Thaís era aluna de doutorado na FOB e parou sua pesquisa na época para integrar a equipe de testagem. A pesquisadora atuava exatamente na sala de extração do RNA. Era um sentimento de responsabilidade muito grande, porque nós até então não conhecíamos muito bem esse vírus em específico, como lidar com ele. Então, assim, era um sentimento de responsabilidade em relação a manipular de maneira segura esse vírus, em relação a nós, aos membros da equipe, aos nossos familiares. Então, sim, tinha essa questão dessa responsabilidade, mas tudo muito pautado na biossegurança, né? Então, tudo muito bem fundamentado. Lá nessa sala, que era um nível de biossegurança adequado, possuía a cabine de segurança biológica para trabalhar com esse tipo de vírus, né? Então, eram exigidos, sim, muitos cuidados, mas tudo pautado na biossegurança e na manipulação desse tipo de vírus. Depois que o RNA era isolado na área de extração, ele era levado para o segundo espaço na FOB, o laboratório em si. Ali realizava-se o processamento e análise do material para verificar se era positivo ou não para o coronavírus. Esse fluorófilo FAN, esse fluorófilo ROX, esse fluorófilo VIC, são fluorófilos ligados a genes do vírus. Veja como amplificou. Muito. Curva ascendente totalmente. Essa é uma pessoa que está com uma amostra extremamente positiva, né? Veja que com pouquíssimos ciclos, no 14º, 16º ciclo, eu já tenho uma amplificação importante do RNA do vírus. Então, quanto mais cedo eu tenho a amplificação do RNA do vírus, maior é a carga viral daquele paciente. Essa é a relação. Eu vou tentar pegar uma outra amostra para mostrar para ti que esse panorama muda. Às vezes essa amplificação acontece mais tardiamente, o que significa que a carga viral dessa pessoa é menor, ou até mais precocemente, que significa que a carga viral dessa pessoa é muito alta. Quando vocês faziam todo esse processo, as amplificações davam um resultado assim, qual que era o seu sentimento? Positivou. Qual que era o seu sentimento? Era que a pessoa conseguisse se livrar disso o mais rápido possível, né? Porque fatalmente essa amostra dessa pessoa viria para mim daqui 7 dias. A gente gravava os nomes, principalmente daqueles que tinham a carga viral muito alta. Porque choca, a gente olha e fala assim, nossa, essa pessoa tá com a carga viral muito alta. E aí gravava o nome da pessoa, e dava 7 dias, pum, pintava ela de novo. Ai, todo mundo ficava curioso, será que baixou? A torcida. É a torcida. Às vezes sim, às vezes não. A gente teve casos de funcionários que ficaram positivos 2 meses aqui. A gente testava a pessoa a cada 5, 6 dias. E ficava alto. Falei, gente do céu, não vai baixar nunca. Inclusive ele teve que se hospitalizar. Foi um sentimento péssimo, né? A equipe começou as testagens apenas com o Thiago, a Thaís e o professor Carlos. Mas, com o tempo, uma rede voluntária se formou. Pessoas tanto da FOB quanto do Hospital Centrinho passaram a integrar o time. Ao todo, cerca de 30 pessoas dedicaram horas e horas dos seus dias e viveram uma verdadeira montanha-russa de esperança a cada onda da Covid-19. Quando nós percebíamos uma queda, nós assim, puxa vida, está acabando, a demanda está diminuindo,
E a equipe estava cansada, né? Depois de 12, 14 meses trabalhando todo dia, a gente atravessou vários feriados, alguns finais de semana, Natal e Ano Novo, passou direto fazendo teste. Então, quando a gente percebia uma queda, a gente ficava animado, sim. Não vou mentir pra ti, não. Falava assim, puxa vida, tá acabando, acho que em breve a gente termina, né, essa fase. Mas, de repente, subia tudo de novo. Aí, respira fundo e luta e continua. Mas, além do pessoal, um outro desafio também teve que ser encarado: a necessidade de insumos para fazer os testes. Novamente, uma união de esforços suplantou esse obstáculo. Nós não tínhamos insumos suficientes para o número de amostras que começou a chegar. Então, nós fizemos uma campanha de recebimento de doações pela nossa fundação, a FUNBEU, a Fundação Bauruense de Estudos Odontológicos, e foi muito emocionante, porque pessoas que quiseram se identificar, empresas que quiseram se identificar ou pessoas que preferiram se manter anônimas, assim como empresas, doaram quantias muito diferentes, né? Temos um empresário daqui de Bauru que só ele doou quase R$25 mil e nunca quis ser identificado, né? E expressou a alegria dele de poder ajudar a população naquele momento. Concorremos em editais da Justiça Federal também, conseguimos, tudo dentro da maior transparência. A FUNBEU então fez as compras no início de insumos, conseguimos mais verba com esses editais e também usamos verbas da FOB inicialmente e também de projetos de pesquisa que nós tínhamos da FAPESP para auxiliar. Superados esses desafios iniciais, o trabalho de testagem deslanchou. Em cerca de 2 anos, foram realizados mais de 100 mil testes de Covid-19 pelo Laboratório de Farmacologia da FOB, o que foi essencial na luta contra a pandemia em Bauru e região. Hoje, o que resta aos envolvidos é o sentimento de missão cumprida. O meu sentimento é de alegria e gratidão, que eu vou explicar por quê. Toda vez que nós temos a oportunidade de ajudar alguém, nós ficamos felizes. Nós tivemos essa oportunidade, isso me fez feliz. E gratidão. Por que gratidão? Mesmo ter participado de um momento assim tão tenebroso da nossa humanidade, né? Porque foi um momento de muito aprendizado. Eu amadureci bastante como pessoa, como pesquisador, amadureci com os amigos, com a família. Então foi uma oportunidade de ter de repente um start diferente para um problema próximo, que todos nós vamos enfrentar vários ao longo da vida, né? Então eu acho que eu vou encarar diferente os problemas. Então é um sentimento de alegria e de gratidão. Como egresso da USP, como ex-aluno de baixa renda, de graduação, como mestrando e doutorando da USP, e tendo tido a oportunidade de aprender todos esses métodos que eu tentei explicar aqui de forma simples, quando fiz parte da minha tese nos Estados Unidos com bolsa do CNPq e posteriormente com auxílio da própria USP num pós-doutorado, também no mesmo laboratório nos Estados Unidos, eu acho difícil na minha carreira eu ter a possibilidade de devolver um pouco para a população, que é quem subsidiou toda a minha educação em escolas públicas, né? Eu acho difícil haver na minha carreira um momento em que eu pudesse contribuir de uma forma singela para o controle, não é, dessa pandemia que assolou o mundo. Então eu digo que hoje é um dos grandes orgulhos da minha carreira. O sentimento que fica é de gratidão pela oportunidade de ter participado desse momento, de poder colaborar com a população naquele momento em que a testagem era escassa. E a gente sabe da importância da testagem para o controle da pandemia, para orientação médica e para fins epidemiológicos, enfim, a testagem é fundamental. E poder participar desse momento e estar ao lado do meu orientador, do Tiago, especialista, esse compartilhamento de conhecimento em prol da sociedade, um trabalho de extensão do nosso conhecimento para a sociedade, isso para mim foi fundamental. Então, isso é uma das grandes alegrias e orgulho da minha carreira, e eu digo que só foi possível porque muitos acreditaram na minha loucura. Ninguém faz nada sozinho, e fazer toda essa sequência que eu resumi, que começava às 5 da manhã e terminava muitas vezes à meia-noite, você precisa de pessoas ao seu lado, pessoas que tiveram coragem, que acreditaram
né, na ciência e que acreditaram que poderiam colaborar. Então, se eu fosse resumir em 2 palavras, eu acho que eu tenho muito orgulho e gratidão por esse momento que a vida me proporcionou. O perigo e o medo pairavam no ar. Gotículas viajavam de um indivíduo a outro, criando uma legião de infectados da Covid-19. Com uma facilidade de contaminação assustadora, o novo coronavírus se espalhou rapidamente pelo mundo, adoecendo centenas de milhares de pessoas a cada dia. Uma parcela dos infectados até conseguia se recuperar em casa, mas muitos evoluíam para quadros mais graves da doença e precisavam de cuidados especiais em unidades de saúde para lutar pelas suas vidas. Criou-se uma equação que não fechava. Nos momentos mais críticos da pandemia, não havia leitos disponíveis para todos os doentes que precisavam. De um lado, uma doença literalmente sufocante. De outro, a falta de vagas nos hospitais. A gente tem um histórico, né, aqui em Bauru de dificuldade de leitos já de muito tempo. Isso só intensificou, mas intensificou num volume que chega, se a gente conseguisse mensurar isso daí, 10, 15 vezes, né? E a gente tinha normalmente uma falta de leitos mais seletiva. Então, a gente espera que normalmente interne pacientes mais idosos, com mais problemas de saúde, que são as doenças crônicas. Só que a gente começou a ter, junto com as doenças crônicas, as infecções agudas pela Covid, né? Todo aquele quadro respiratório principal. Então a gente começou a ver jovem morrer esperando em leito de internação, né? Que foi quando foram criados os outros leitos, e tentar estruturar minimamente uma assistência que fosse legal no sentido de trazer pelo menos uma estabilização para essas pacientes, trazer um pouco de conforto para a família também, que a gente estava conseguindo fazer o mínimo, mas é a história da torneira e do ralo, né? Se a torneira está muito aberta, o ralo não dá conta e vai encher, e foi o que aconteceu. O problema foi muito sério, né? Eu acho que todo mundo tem uma noção da dimensão que foi a pandemia no mundo inteiro, mas vou falar especificamente aqui na nossa realidade. Começou com o Hospital Estadual, realmente como referência. Lá no Hospital Estadual a gente tentou ter alguma ala que pudesse alocar os pacientes de isolamento. A gente não tinha muita noção de quantos pacientes teriam. Começamos pensando numa área com 4 unidades, 4 leitos. E logo a gente já teve que ampliar para 13, e logo mais 30, e foi ampliando até chegar num total de 138 leitos, sendo 70 mais ou menos de UTI e os outros 68 de enfermaria. Então praticamente a gente ficou com 3 andares completos no Hospital Estadual só para Covid. Ele tem lá, são 5 andares de assistência, mais os outros de apoio, né? Então praticamente ficou um hospital meio a meio. Só que a gente viu que também não estava conseguindo dar conta, né? Que era uma doença que estava se espalhando muito rápido, e rapidamente também esses leitos acabaram sendo ocupados. Eu tive bastante colega, né? Colega não médico, tá? Que ficou esperando o leito no SUS. E teve colega que morreu, né? Então, exatamente aguardando um leito que não veio, né? E além da questão do paciente esperando o leito, a gente tinha a família às vezes adoecida também, com receio de precisar de um leito de UTI. Então, nessa situação a gente não tinha como não pensar na nossa família, né? Então, se alguma dos nossos familiares adoecesse e precisasse de um leito, porque não tinha. Cheguei a ter colega médico falecido também em relação a isso. E foi exatamente um dos picos da pandemia, com hospitais superlotados e muitos à espera de uma vaga, que um velho anseio da população bauruense se tornou realidade.
No dia 1 de julho de 2020, o chamado Prédião da USP, futuro HC, Hospital das Clínicas, abriu suas portas como hospital de campanha para tratamento da Covid-19 após meses de tratativas entre Estado e universidade. Finalmente, acaba o imbróglio envolvendo o HC, Hospital das Clínicas aqui de Bauru. A FAMESP, que é a organização social que vai gerir a unidade, acaba de anunciar que nesta quarta-feira, dia 1º de julho, começam a ser atendidos os primeiros pacientes de Covid no HC. Instalado no campus da USP em Bauru, o HC passou a ofertar inicialmente 40 leitos, divididos em 2 andares do prédio para tratar casos menos graves da Covid-19. Isso possibilitou um respiro muito importante na rede hospitalar de Bauru e região, que seguia superlotada. Eu entendo assim, o sentimento que a gente tinha ali no hospital é que a gente estava enxugando gelo, que não estava dando conta, que por mais que a gente quisesse atender todo mundo, a gente não conseguia absorver. Então o HC veio para nós como mais do que um irmão, né? Uma ajuda fundamental. Por isso que todo mundo ajudou, e mesmo a equipe lá do estadual veio nos ajudar aqui para que a gente conseguisse abrir num tempo recorde o hospital e os leitos para que rodasse. A gente no início, não tem isso, não tem aquilo, pega emprestado. Vamos cada um se ajudando, não digo só do estadual, mas eu acho que até dos outros serviços mesmo. O próprio município de Bauru, quando montou os leitos aqui, também foi dessa forma. Todo mundo tentando ajudar um pouquinho para que a gente pudesse desafogar essa quantidade de pessoas precisando de assistência. Então era realmente assim, eu entendo que você está no meio de uma batalha sozinho e de repente chega uma força junto com você, um amigo para estar junto com você. Foi assim que a gente sentiu. E esse terceiro andar aqui, terceiro, quarto, quinto, foram os andares iniciais ali, isso. Onde quando o hospital de campanha foi aberto, começou por aqui. Então. Exatamente, começou por aqui. Aí nesse cantinho ficava a sala de conforto dos médicos que estavam de plantão, ficava ali, né? E daqui em diante era onde começava efetivamente a assistência. Um lugar que tinha que entrar com extremo cuidado. Exatamente. Aos poucos e conforme a demanda aumentava, o HC também ampliou a capacidade, chegando a contar com 80 vagas para Covid, sendo 60 leitos clínicos e 20 UTIs. Basicamente você vê que você tem as divisórias, então dentro de um ambiente de UTI, todos os pacientes aqui dentro eram Covid, então todo mundo, assim como a gente, estava em uso de máscara, mas eram máscaras um pouquinho diferentes, né? E cada paciente ficava aqui dentro, nesse leito aqui, no qual você tem tanto o monitor, que vai ver pressão, frequência respiratória, saturação, frequência cardíaca, o leito propriamente dito, a régua de gases, então aqui a gente tem saída de oxigênio, saída de ar comprimido, o próprio vácuo para aspiração, e o ventilador mecânico, que foi a joia, era briga, né? Saía briga para conseguir um ventilador, né, naquela situação. Respirador, que popularmente o pessoal chama de respirador. Isso, né? Respirador, ventilador mecânico ou respirador, que era basicamente isso que que salvava a grande maioria dos pacientes, né? Em pouco mais de 2 anos que funcionou como hospital de campanha, a unidade atendeu e ajudou a salvar as vidas de cerca de 2.300 pacientes com Covid-19. E diante do arrefecimento da pandemia do novo coronavírus, o hospital de campanha deu lugar ao esperado Hospital das Clínicas. Em meados de 2022, a FAMESP deixou a gestão da unidade e a organização social FAEPA de Ribeirão Preto assumiu o HC, e o local passou a funcionar como hospital geral. Mesmo assim, o complexo continuou o tratamento da Covid-19 e também de pessoas com sequelas da doença. Um desses pacientes foi o seu Abraim. Ele deu entrada no HC em 8 de dezembro de 2022 com Covid e ficou cerca de 3 meses na UTI. A alta ocorreu no fim de maio de 2023, após exatos 168 dias de internação, e foi celebrada como se fosse um novo aniversário. Oi, seu Abraim! Ó! Parabéns pra você! Nossa! É boa! Esse hospital aqui virou quase nossa casa aqui pelo período.
Mas, graças a Deus, deu tudo certo, acolheu bem a gente, acolheu muito bem ele também, porque fez todo um tratamento dele, que era um tratamento bem... Não foi um tratamento fácil, não. E ele venceu, nós vencemos também, só tem a agradecer. O que eu lembro é o seguinte, eu fui muito bem tratado pelas enfermeiras, tá tudo bem, graças a Deus. Uma luta, né, Sr. Ibrahim? É uma luta. Acho que eu venci. Com certeza venceu. Vou embora agora. E como o senhor está se sentindo agora, Sr. Ibrahim? Tá tendo alta depois de 6 meses. Tô bem, vixe. Tô louco pra sair correndo, né? Isso mesmo, o seu Abraim pode correr para casa. E assim como o senhor, muitos outros que passaram pelo HC estão hoje em seus lares ao lado de suas famílias. Enquanto isso, o hospital segue atendendo outros pacientes e outras especialidades. Mas as memórias e lições deixadas pela pandemia nesses corredores não vão ser esquecidas tão cedo. Doutor, a gente está no espaço aqui, são 10 leitos de UTI, né? Que antigamente isso aqui estava lotado, né? Como que é para o senhor, qual o sentimento que fica para o senhor de olhar isso aqui e ver alguns meses atrás, imaginar o cenário de guerra que estava aqui? A gente fala que são alguns meses mesmo, né? Porque passa muito rápido e para a gente particularmente, apesar de toda a ansiedade gerada naquele momento de pandemia, de todo o trabalho, é recompensador no sentido que muitos pacientes hoje que estiveram nesses leitos ou estiveram nos leitos de outros hospitais públicos ou privados são extremamente gratos para aqueles que puderam voltar para casa. Então, esses leitos, eles são um bem muito valioso que precisa ser bem utilizado como foi na pandemia. Então, é muito recompensador saber que tanto o hospital quanto os profissionais de saúde que trabalharam aqui fizeram o seu melhor e, com certeza, se houver necessidade, vão continuar fazendo, apesar das dificuldades todas quando a gente fala em saúde no Brasil. Então, a gente espera que não precise utilizar para Covid, mas que esses leitos salvaram muita gente e a gente sabe que tem muita gente grata a todos, a gente sabe. É um alívio sem tamanho. Assim, é difícil expressar em palavras o sentimento, mas eu vejo que a sensação que dá é que a gente conseguiu formar um time. Digo a gente, humanidade. Formar um time realmente com as pessoas, com cada um com sua virtude, sua expertise, para que pudesse chegar no ponto que a gente chegou. Eu acho que se a gente não tivesse se unido como uniu, a gente não estava dessa forma. A gente ia ter muito mais perdas, de tantas que foram, né? E por um vírus que desafiou a gente de todas as formas. Então, para mim, assim, é uma alegria, né, sem tamanho. Eu falo que o sentimento mais que eu tenho é gratidão, realmente, porque eu acho que todas as vezes que a gente passa algum desafio na vida, isso eu generalizo, não só da Covid, a gente costuma ver sempre o lado ruim. É um costume que a gente tem, a gente esquece a parte boa. E a Covid trouxe coisas boas para nós, bons aprendizados, que a gente não pode esquecer. A gente tem que aprender e passar adiante esses aprendizados, como tudo que a gente passa na vida. Então eu acho que gratidão pelos momentos difíceis é algo que a gente precisa alimentar. Doutora, eu queria agradecer a senhora com um gesto que ficou tão em falta, a gente sentiu tanta falta durante a pandemia. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Ao passo que contaminava os indivíduos de forma devastadora e se mostrava cada vez mais letal, o novo coronavírus espalhava medo pelo mundo. E esse temor todo tinha um agravante: o enfrentamento a algo desconhecido. A Covid-19 desafiava as autoridades e a própria ciência, com uma verdadeira pandemia de incertezas. Diante disso, iniciou uma corrida para tentar compreender melhor o novo coronavírus e a Covid-19. Esse conhecimento seria fundamental para salvar vidas, uma vez que contribuiria para diagnósticos mais rápidos, tratamentos mais eficazes e até mesmo na elaboração da tão sonhada vacina.
Foi então que as instituições ao redor do Brasil e do mundo concentraram seus esforços. E a Universidade de São Paulo teve um papel fundamental nesse sentido, com muitas pesquisas significativas sobre o coronavírus. Inclusive foi na USP, na capital, que o genoma do vírus foi mapeado apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso em território nacional. A exemplo desse feito, todas as unidades da USP desenvolveram estudos que ajudaram a elucidar os mistérios da pandemia. E no campus de Bauru não foi diferente. Além de se conhecer o vírus, era importante saber quem estava mais vulnerável a ele. E foi aqui na Faculdade de Odontologia de Bauru, a FOB da USP, que uma pesquisa inédita comprovou logo no início da pandemia a relação entre obesidade e a forma grave da Covid-19. Naquele momento, havia uma explicação, para a comunidade que o idoso e o sexo masculino estavam mais expostos a serem acometidos pela Covid e ter casos mais severos. E a gente ficou muito temeroso com essa orientação, porque ela não era a mais precisa, por isso resolvemos fazer o trabalho. E nós conseguimos, por meio do estudo, mostrar que de fato a obesidade, ela era o problema principal para os casos mais graves. Naquela época o cenário era de completa incerteza, então nós não sabíamos praticamente nada sobre o vírus, nós não sabíamos o que afetava o vírus e o que afetava a gravidade daqueles pacientes que estavam infectados pelo Covid-19, né? Então, a sede de estudar e a importância de conseguir e de conseguir dar esses dados para a população foi extrema. Então, nesse momento, a professora teve a ideia de abrir um link na cabeça para conseguir estudar sobre aquela população que ela já conhecia muito, que era dos pacientes obesos. Então, como ela sabia toda a sistemática da doença, da obesidade, ela conseguiu linkar esses fatores com os fatores que realmente estavam ligados à Covid-19. Hoje, passados 3 anos praticamente do início da pandemia, isso está muito claro, a relação da obesidade, mas naquele momento, então, isso não estava claro. Não, até a área médica, eles não atribuíam nada à obesidade, eles atribuíam muito mais à coagulação, a problemas cardiovasculares, problemas pulmonares, porque os pacientes que apresentavam, em algumas regiões, eles tinham mais esses fatores de fato. E eles deixavam de dar a importância para a obesidade e ela estava presente nesses pacientes também. E isso que fez com que houvesse, no primeiro momento, uma dúvida em relação a isso, porque nós não sabíamos. Mas quando eu comecei a observar as características que levavam o indivíduo aos casos mais graves, e com a experiência acumulada, que eu estudo a obesidade com as condições bucais desde 2006, eu falei, me parece que eu estou vendo a obesidade descrita. Por quê? Fatores de risco para Covid, inflamação crônica de baixo grau, onde você tem aquela cascata de citocina disparada pela redução na ativação dos macrófagos. O obeso tem exatamente isso. Nós tínhamos também a redução dos interferons, que eles agem na replicação do vírus. Nós tínhamos a questão das células B e T, que elas agem como anticorpos neutralizantes e elas também estavam reduzidas. Portanto, todos os fatores de proteção que o indivíduo comum poderia ter, o obeso não teria. Por meio de artigos científicos já publicados naquele momento, foi feita uma revisão sistemática, analisando os casos de mais de 6.500 pacientes que testaram positivo para a doença espalhados por 5 países assolados pela primeira onda da Covid-19. Uma revisão sistemática, ela une vários estudos primários, na maioria das vezes estudos clínicos, Então, para aquela situação da época, os estudos que foram avaliados eram estudos transversais, Então, ela une os dados, faz um pool dos dados desses pacientes que foram avaliados nesses estudos e ele consegue analisar aqueles fatores que eram de importância para o objetivo do estudo. Então, aqueles estudos
que tinham informações do IMC do paciente, ou seja, se o paciente era obeso ou se não era obeso, e das comorbidades que esses pacientes também tinham, e se ele tinha sido ou não hospitalizado pela Covid-19, foram os estudos que foram incluídos nessa análise. Falando em índices, professora, não sei se dá para falar assim, mas existe isso? Tantos por cento dos casos graves eram obesos, tantos por cento eram hipertensos? Existe? Vocês chegaram a essa conclusão? Nós chegamos, né? Até aqui no nosso trabalho, a gente destaca essa questão, esse dado, onde você pode observar que aqui a meta-análise que foi realizada, a gente pôde observar que 56% dos pacientes com casos graves, eles tinham obesidade, 45% apresentavam hipertensão, 23% apresentava doenças cardiovasculares, quase 21% doenças pulmonares e 20% apresentavam também o hábito de fumar. Portanto, quando esses fatores eles concorriam juntos, é claro que a pessoa tinha uma evolução mais rápida, mas a obesidade estava presente. E o que os pesquisadores da FOB encontraram nesses índices, a Suzy viveu dentro de casa. O sobrepeso e a obesidade foram decisivos para que ela e a mãe evoluíssem para a forma grave da Covid-19. Bom, eu tive Covid em 2020, agosto de 2020, e eu fiquei internada 22 dias, 12 na UTI, entubada, depois mais 5 desentubada, mas aí nesse período eu tive uma parada cardiorrespiratória de 3 minutos. Meu marido até fala que ficou viúvo por 3 minutos, né? Mas graças a Deus a médica estava lá na UTI, fez a massagem, quebrou 3 costelas e graças a Deus Deus fez esse milagre na minha vida. Aí fiquei mais 5 dias depois, porque eu peguei uma infecção na UTI. Aí fiquei mais 5 dias lá no quarto. E nesse período que eu estava no hospital, aí eu tive a minha mãe também, que entrou. Eu estava num hospital, minha mãe entrou em outro hospital. Também com Covid? Também com Covid. Ela pegou Covid depois de mim, não foi de mim que ela pegou depois. E aí ela ficou 5 dias no hospital. Ela entrou mais ou menos bem, mas aí lá ela começou a ficar pior e teve que ser entubada. Aí teve que fazer aquele negócio de sangue, como faz? Transfusão? Não. Hemodiálise, por causa que o rim começou a parar. Ela era hipertensa e diabética. E era um pezinho assim. Sobrepeso. Não, sobrepeso. Ao contrário de mim, que sou bem maior que ela. Aí ela foi para UTI e não resistiu. Ela fazia tudo sozinha. Quantos anos que ela estava aí? 78, né, bem? Nossa, não aparenta. Você acha? Não 78, aparenta. não. Ela dirigia, as coisas de banco, ela fazia tudo. Nossa. Ela mexia com tudo. Era caixa eletrônico, era fazer pagamento, era tudo ela fazia. Não precisava de mim para nada. Só no final, assim, mas que eu não queria deixar ela fazer isso. Mas ela ficava brava. E médico com ela, então, quando eu falava, mamãe, eu vou com a senhora. Não vai não, porque você chega lá, você fica falando as coisas pro médico. Ela era incrível. Ela era incrível mesmo. Dramas como o da Suzy e sua mãe, infelizmente, não foram raros durante toda a pandemia.
E foi por isso que os pesquisadores da FOB, sabendo dessa estreita relação entre a questão da obesidade e a evolução para a forma grave da Covid, correram, agilizaram para levar as informações além do meio acadêmico, chegando à população e também à comunidade médica que estava na linha de frente tratando esses pacientes. Naquele momento, essa pesquisa, os resultados tinham tanto aplicação clínica para os médicos que pegavam aqueles pacientes que estavam infectados, como também para a população, porque a população, principalmente aquela população que estava dentro daqueles fatores que poderiam agravar, elas se cuidavam mais. Naquele momento a gente não tinha vacina, então a gente não tinha esse tipo de prevenção. Então os pacientes se cuidavam mais, eles redobravam o uso de máscara e também ela com certeza mudou a decisão de tratamento de alguns pacientes, dos médicos, né, dos pacientes que iam ser internados. A gente inicialmente olhando uma pesquisa eu não sei se o termo de base, mas uma pesquisa quase que inicial naquele momento, que ela se desdobraria depois em outras pesquisas mais para frente. Mas naquele momento então teve essa importância a mais, né? Ao passo que isso foi divulgado pelas mídias, eu lembro que a gente fez uma entrevista extensa com a senhora falando sobre isso, ao passo que isso foi divulgado, as pessoas provavelmente que assistiram se ligaram nisso, que tinham obesidade ou mesmo sobrepeso, né, puderam se cuidar mais. A senhora acredita nisso mesmo? Eu acredito, e algumas pessoas me encontravam depois, quando a gente já não estava mais com isolamento, e elas falaram: olha, professora, eu aumentei todo mundo, olha, eu ganhei muito peso na pandemia, eu ganhei 5, 10 quilos, e aquela informação foi bastante importante, eu procurei me isolar, eu não era muito cuidadosa, eu não lavava tantas vezes as mãos, eu participava de alguma coisa, tipo, né, um evento familiar, mas aí eu passei a olhar com outros olhos. E a gente fica feliz porque de alguma forma a gente evitou essa contaminação, porque se o obeso ele é contaminado, a progressão nele é muito rápida e isso não tinha outra coisa para a gente fazer. Era um cuidado que a gente precisava tomar, de fato. E se os resultados da pesquisa certamente ajudaram a salvar vidas durante a pandemia, a luta contra a obesidade na USP Bauru não parou com o arrefecimento da Covid. Diante da importância dessa temática, em setembro de 2022, a FOB inaugurou o CATO, Centro Avançado Translacional do Obeso. Ele envolve ensino, pesquisa e extensão. Eu tenho alunos de graduação que desenvolvem atividades que vão reforçar o aprendizado na graduação. Nós temos as pesquisas também com participação de alunos de pré-iniciação científica, que são os alunos do ensino médio, os alunos da graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Enfim, aí a gente procura fazer uma articulação no sentido de despertar as pessoas, tendo em vista esse aumento significativo da obesidade. Este ano mesmo, 2023, foi publicado o Atlas Mundial, onde ele traz aí as expectativas para 2035. E lá ele deixa bastante claro que 1/3 das crianças brasileiras estarão com obesidade em 2035. 2 a cada 5 brasileiros no total vão ter obesidade. E isso vai demandar um custo muito alto. O que, se a gente conseguir trabalhar agora no sentido de reverter, de oferecer mais educação para toda a população, talvez a gente possa investir em outras coisas, não é? Em outros pontos da saúde que estejam precisando. Bom dia, tudo bem? Não, é que eu quero mostrar aqui para eles. Aqui nós fazemos peso e altura dos pacientes. Com licença. Não, dá licença. E tem outras pesquisas também que acontecem por aqui. O CATO, a gente espera que ele se solidifique e que ele continue por muitos anos, uma vez que nós vamos ter a obesidade, é um problema de saúde pública,
ela é global. Inclusive, nós já temos professores de universidades da América Latina que querem vir fazer estágio conosco aqui no Cato, para depois eles levarem esses protocolos para as faculdades onde eles atuam. E é isso que a gente precisa fazer. Seja na pandemia, seja no pós-pandemia, é a ciência e o conhecimento em prol da população, né, professora? Com certeza, tudo que a gente faz é com olhar para a população. Vai ajudar a população, nós estamos dispostos a investigar, a estudar. Se não for levar um benefício, a gente muda o tema, a gente vai para outro estudo e vamos buscar aí, de fato, contribuir com a nossa sociedade, porque ela merece. Logo quando as primeiras notícias sobre a Covid-19 surgiram, a gravidade do que estava por vir já podia ser sentida no ar. E em pouco tempo, esse horizonte nefasto se confirmou. Cidades e mais cidades por todo o globo eram praticamente fechadas, em uma tentativa de frear a contaminação e principalmente o número de mortes. Enquanto a recomendação das autoridades era para que a população ficasse dentro de casa, cientistas ao redor do mundo seguiam tentando juntar as peças do complexo quebra-cabeça imposto pela Covid-19. Prevenção, detecção, tratamento e cura ainda eram pontos rodeados de dúvidas. Uma das lacunas que era necessário ser preenchida pela ciência era onde o novo coronavírus estava presente no organismo das pessoas infectadas. E em meio a vários estudos, uma pesquisa liderada aqui pela Faculdade de Odontologia de Bauru, a FOB da USP, constatou a presença do vírus em algo que foi tão comum em um cenário de tantas perdas: as nossas lágrimas. Essa pesquisa, Vitor, nasceu numa época em que a gente tinha várias pesquisas clínicas paradas, que o Covid fez que a gente parasse diversas pesquisas. E a gente entendeu no primeiro mês como que nós pudéssemos contribuir com a pesquisa, com a universidade que nós tínhamos dentro do Covid, que estava todo mundo descobrindo novas coisas. Então, logo no segundo mês da pandemia, quando todo mundo estava em casa, a gente iniciou pensando em ferramentas diagnósticas, porque todo mundo incomodava, reclamava da rinofaringe, do cotonete no nariz. E, poxa, será que não existe uma maneira mais fácil? A gente sabia que existem algumas doenças que poderiam ser transmitidas pelo olho e que poderiam ter teste pelo olho. Vamos comparar, vamos fazer coletando na rinofaringe e no olho e vamos ver como que fica isso. Em busca de saber se esse teste de Covid-19 por meio da lágrima era viável e eficiente, a equipe integrante da pesquisa começou então a coletar amostras de fluidos oculares em pessoas internadas com a doença. Professor, então as coletas dessas lágrimas, desse material, foi feita aqui no HC? Foi feita aqui enquanto hospital de campanha, né? No sexto e sétimo andar, na época, funcionava as unidades intensivas, as UTIs, e tinha os ambientes de enfermaria que não era UTI, que o paciente estava acordado, porém em estado grave, e nesses lugares a gente pedia permissão para ele e para a família, para confirmar que tinha duas pessoas, uma consciente e a outra que era o paciente, que a gente ia coletar com vias de pesquisa. O paciente sabia disso o tempo todo. E a partir disso, a gente vinha com a equipe, eu, o Sabaj, os mais vieram, para fazer essa coleta, para poder ter essa amostra. Foi feito aqui no hospital de campanha mesmo. A gente colhia amostras de lágrima com o suave, o mesmo suave da nasofaringe, só que na conjuntiva, então na parte inferior do olho, e uma fita de Schimm, que ela é originalmente usada para quantificar a quantidade de lágrima, mas que ela também pode ser usada, em alguns casos, para testes diagnósticos. A coleta que eu falei para vocês, essa aqui é a fita que eu falei. Essa fita aqui coletava lágrima, aqui o paciente sob oxigênio, porque ele estava internado para fazer suporte de oxigênio, e o quadro suave, e como foi essa avaliação, comparando com o nasofaringe, como ele estava doença sistêmica na época, a gente também estudou o desfecho. Será que o paciente tinha mais positividade, ele tem um desfecho pior ou não? Tudo isso a gente avaliou várias outras coisas que não tiveram destaque, mas que a gente também pesquisou, e não pesquisou só em relação ao diagnóstico e à transmissão também. E professor, como foi a recepção dos pacientes? Eles estavam lá doentes, fragilizados, temerosos com um vírus que estava todo mundo falando sobre sua letalidade. Eles estavam conscientes. E como que foi isso? Porque eu acredito que muitos pacientes, eu falar assim, nossa, eu estou aqui nessa situação, participar de uma pesquisa agora. Como foi a recepção desses pacientes? Então é uma coisa que a gente ensina até na medicina no curso, em algumas aulas inclusive que eu sou responsável, na semiologia, de acolher o paciente.
Ele tem que entender que você está ali no papel de ajudá-lo, mas sem atrapalhar. Então, esse acolhimento foi muito difícil, mas felizmente todos os pacientes abordados contribuíram e quiseram contribuir, sim, entendendo que poderiam ajudar no futuro. Acho que com a mídia e com toda a mobilização de todos os óbitos que a gente teve durante esse período, todas as pessoas que contraíam a doença, elas queriam ajudar as outras pessoas que podiam contrair. Então eu chegava, os pacientes eles sempre foram totalmente abertos e queriam colaborar. Quando eles falavam, é sobre o Covid, nós estamos fazendo uma pesquisa que talvez no momento não vai te ajudar agora, mas que a gente vai conseguir entender, compreender melhor essa doença e talvez desenvolver novos métodos de diagnóstico, de tratamento, de prognóstico para o futuro. Então eles acolhiam sempre muito bem e além do acolhimento, eu percebia que esses pacientes, por conta do isolamento, do estigma da doença, eles ficavam muito sozinhos. Então eles não tinham com quem conversar, aqui no HC no começo não tinha TV nos quartos, então ele ficava ali, né, sentado, remoendo todas as preocupações, olhando para o teto. E aí quando você chegava, às vezes era até um alívio, tipo, tem alguém que não vai vir aqui só me furar com medo e vai conversar comigo. Eu estava até falando com você informalmente que teve alguns pacientes que eu demorei 40 minutos para fazer a coleta de um exame que eu demoro 5 a 7, porque eu conversava muito com eles e já que eu estava ali, minha pesquisa não ia trazer nada de benefício no momento, mas se eu pudesse beneficiar com um pouco de conversa, acho que já era suficiente para acalmar aquele paciente naquele momento. Após esse trabalho de coleta, as amostras foram enviadas para análise no Laboratório de Farmacologia da FOB-USP. Mas não parou por aí. Sabag, inclusive, chegou a fazer um estágio nos Estados Unidos, onde trabalhou nesse estudo com um grupo da Universidade de Stanford, que é altamente especializado em fluidos oculares. E aí, como eu tinha essa amostra, esses dados, eu entrei em contato com eles e falei, vocês gostariam de participar da nossa pesquisa? Eles aceitaram, toparam, então nós mandamos uma ideia de projeto de o que poderia ser contribuído em parceria para a FAPESP aceitou, e aí eu fui para Stanford fazer a BEP. Lá eu já tinha os dados, nós analisamos os dados conjuntos, exploramos o que poderia ser feito e aí então publicamos o trabalho final em parceria com a Universidade dos Estados Unidos. Então, feitas as coletas aqui, teve essa expertise de Stanford, vocês analisaram tudo isso. Qual a conclusão? O que vocês chegaram, não sei se dá para falar em índices, porcentagens, como que funciona? O que vocês chegaram à conclusão nessa pesquisa? Bom, eu acho que a gente chegou em mais dúvidas do que conclusões concretas, como toda pesquisa que acho que é feita corretamente, mas então assim, o vírus ele pode ser detectado na lágrima, isso é um ponto que a gente pode afirmar com esse projeto, numa porcentagem baixa. Então no SWAB nós detectamos em torno de 18% dos pacientes, na fita de Schimmer 12%, e o que a gente viu é uma prevalência de olho seco nos pacientes hospitalizados muito grande. A gente não pode afirmar se isso é da doença da Covid ou do próprio processo de adoecimento e de hospitalização. E nós concluímos também que os pacientes que tiveram o vírus detectado na lágrima, eles tiveram uma taxa de mortalidade maior do que os pacientes que não tiveram o vírus detectado. Nós não sabemos responder o porquê disso, mas geram inúmeras dúvidas de qual a importância dos fluidos corporais e as alterações proteicas nesses fluidos para prognóstico de outras doenças também. Como os pesquisadores encontraram uma porcentagem baixa do vírus no fluido ocular, não foi possível viabilizar um teste eficaz de Covid-19 pela lágrima, como era o objetivo inicial desse estudo. Mas só a comprovação de que o novo coronavírus estava presente nessa lágrima foi um passo fundamental para a ciência e influenciou até mesmo na segurança dos profissionais de saúde. E durante a pesquisa a gente observou que, sim, ele é um teste diagnóstico, ele serve como um diagnóstico, porém ele não é tão eficaz quanto o arrinofaríngeo. Então, infelizmente, não, ele não substitui o cotonete no nariz para diagnóstico, que é o padrão ouro ainda. Porém, a gente observou a quantidade de testes positivos que tinham tanto na lágrima quanto no suave, no esfregar. Isso mostrava que tinha transmissão ativa nesse processo. E por isso que a gente evoluiu com essa pesquisa e conseguimos então publicar internacionalmente. E tem seu destaque, naquela época, será que o Covid transmite ou não? A gente não só viu, como a gente comprovou isso através dos testes. E qual que é a importância disso? Pelo que eu entendi, então vocês iniciaram para tentar um diagnóstico diferente. Exato. Não foi o que aconteceu, porque o SWAB, no nariz é o mais indicado, mas vocês indicaram a presença do coronavírus na lágrima. Qual que é a importância disso em termos de segurança mesmo das pessoas? Sim, atentar
para que não só o Covid, mas que várias outras doenças infecto-contagiosas, pacientes internados que ainda sem diagnóstico definido, a importância que todo mundo usa máscara, mas da proteção ocular também. Mas não só o óculos, eu uso grau, uso um óculos, já serve? Não, tem que ser um óculos realmente específico que protege também a lateral, porque também é fonte também de transmissão. E lembrar no nosso estudo que os pacientes com condições de doença mais grave, eles encontram vírus em maior quantidade, maior carga viral indireta nos fluidos. E então os profissionais de saúde ficarem também mais atentos a essas pessoas. E a população no geral entender que o olho é um método, um lugar que pode ser contaminado também pelas doenças, estar sempre lavando a mão e tomar cuidado ao colocar a mão no olho. Em pouco tempo, os resultados dessa pesquisa se tornaram mundialmente conhecidos, e não apenas no ambiente acadêmico. Centenas de portais de notícia de todo o Brasil e do exterior deram amplo destaque ao estudo. Essa repercussão comprovou não só a importância desse trabalho, mas da ciência como um todo. A gente passou um momento muito difícil durante a pandemia, então apesar de a gente ter opostos, então pessoas que se apoiaram no negacionismo quase total, a gente vê uma outra corrente de pessoas que entenderam que o único método e o único meio da gente resolver grandes problemas da sociedade como um todo é com a pesquisa. Porque com a pesquisa, que é no Brasil feita majoritariamente dentro da universidade pública, que a gente consegue trazer soluções para problemas como doença, para problemas como violência e problemas como saúde pública no geral. A sensação é aquilo, a gente trabalhou em várias frentes, Essa foi na linha de pesquisa principal, eu trabalhei também na assistência, na linha de frente, e você sente um pouco sua parte cumprida, Porque se cada um faz sua parte, esse é o grande segredo da humanidade, Não precisa de muito, é cada um fazer a sua parte, cada um arrumar a sua cama, cada um arrumar a sua casa, e cada um fazer o seu dever que você vem para fazer. Então isso foi muito importante porque a gente não só fez no momento várias ações que ajudaram de alguma forma, direta ou indiretamente, mas como também estabeleceu parcerias fixas que até hoje tem com Stanford, que é referência mundial nessa área, com a USP, que é uma grande universidade nacional também, e que fez crescer toda a expertise que nós temos hoje. E hoje é muito mais fácil para nós buscarmos novas pesquisas com novos vírus em relação a isso. Por quê? Porque isso possibilitou esse vínculo. Então, aquela sensação de gratidão pela equipe que acreditou, porque quando você falava em 3 meses de pandemia, que você tinha que experimentar para ir para uma UTI, coletar em pacientes, se você estava na sua casa em segurança e você vai sair da sua casa para ir fazer uma coleta num ambiente que o paciente você sabe que está contaminado recente, que está positivo, e para buscando uma resposta no futuro, daqui 2 anos, que pode ou não vir, e você conseguir isso, sem dúvida é gratificante, de gratidão a todos que te apoiaram, porque uma equipe, um trabalho desse não é feito nem com 2, nem com 3, nem com 4, é feito por muitas mãos e muita confiança das pessoas em relação a isso.